Hoje a gente vai bater um papo sobre viagem com foco em intercâmbio. E para isso eu chamei uma pessoa que ama esse assunto tanto quanto eu e que tem experiências de intercâmbio que são diferentes das minhas e tá prestes a se jogar em uma nova aventura que não é bem um intercâmbio, mas que se assemelha muito com. E a gente vai conversar mais sobre isso também. Pri, muito obrigada por topar essa conversa e também por trazer um pouquinho das suas experiências pelo mundo. Bem-vinda! Obrigada pelo convite também. Pri, se apresenta um pouquinho, quem você é, o que você faz. Olá, pessoal, meu nome é Priscila, eu atualmente sou professora de inglês e alemão, mas a partir do mês que vem eu serei tripulante de navio. E é isso, além do alemão e do inglês eu também falo espanhol, né, e português, óbvio. Ela fala vários idiomas. Esses 4 por enquanto, mas eu adoro aprender mais e mais, estudar idiomas, também pretendo aprender mais, eu não vou parar por aí. Ai, arrasou, sensacional. Pri, e quantos intercâmbios você já fez até o momento e por que você decidiu embarcar no seu primeiro intercâmbio? Assim, o que você buscava, o que você esperava, qual era o seu objetivo na época? Eu já fiz 2 intercâmbios até o momento. São bem diferentes, né? São bem diferentes, totalmente diferentes, assim, a pegada, o estilo dos dois. Eu gostei muito dos dois, mas cada um do seu jeitinho. No primeiro... Cada um é uma experiência, não tem como. Sim, não dá pra comparar. E no primeiro eu decidi fazer porque eu tinha muita vontade de ir pra fora, conhecer outros lugares, pessoas novas, praticar o inglês, ou até aprender outro idioma também. E na época eu até pensava em procurar o au pair, só que aí surgiu a oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, na época que eu estava na faculdade. Então eu pensei, por que não? Vou tentar, tem os pré-requisitos, vou tentar. A gente vai conversar sobre os pré-requisitos também. E pra onde que você foi? Assim, pra que país, pra que cidade? E pra fazer o Ciências Sem Fronteira, na época, você podia escolher o destino ou não? Não podia, eles que escolhem, você só escolhe o país. O país então você escolhe. Sim, eu escolhi os Estados Unidos. Eles falam pra você que você pode dar 3 indicações de universidades que você gostaria de ir. Tanto que na época eu fiz uma planilha com os prós e contras assim, de umas 30 universidades pra escolher as 3 que eu queria. Pessoa das exatas, né? Precisa de uma planilha pra tudo. Pra escolher as minhas 3 favoritas. Só que não adiantou em nada, eles me mandaram pra uma que eu nem conhecia. Mas que foi lindo, eu amei o lugar, valeu muito a pena. E é um lugar que eu nunca teria ido conhecer se não fosse por isso. Porque eu fui pra Milwaukee, em Wisconsin. E era um lugar que eu nunca nem tinha ouvido falar. E no fim, aquela cidade me encantou, assim, depois de morar por 1 ano e 2 meses lá, eu adorava aquela cidade. Até hoje, gosto muito de Milwaukee. E era uma cidade grande ou não? Era uma cidade pequena, era universitária, sei lá? Do porte de Campo Grande, era bem grandinha. Então, cidade grande, tinha legal. uns 600 mil habitantes lá, mais ou legal, menos. Então. Maior que Dourados. Com certeza. Então tá. Você podia escolher o país, mas você não podia escolher a cidade. Não. E assim, por que Estados Unidos? Assim, é uma coisa que você considerou? Ou era, sei lá, a opção que você tinha e... Não, eu podia ter escolhido outro país, mas alguns dos outros, eles pediam o início do idioma. Por exemplo, para a Alemanha, precisava de um pouco de alemão, Itália, italiano e assim por diante. Eu queria um que falasse inglês para poder aprimorar o inglês. E Estados Unidos eu sempre quis conhecer, aquela coisa do sonho americano. A mesma coisa eu. Filmes, aquela coisa que a gente cresce assim, assistindo filmes, séries. Então eu queria conhecer e ver de perto como era morar numa universidade americana. Pra eu fazer o meu primeiro intercâmbio, né, a primeira opção assim, que eu considerei foi os Estados Unidos justamente por isso, porque eu sempre quis ir para os Estados Unidos por conta, né, dessa cultura americana que a gente já tem, né, a gente consome muito aqui. Então eu fui fazer um intercâmbio que é completamente diferente do seu, né, eu fui fazer os meus 2 primeiros intercâmbios, que foi para Nova York e depois
para Toronto, eu fiz de curso de idioma, então um foi meio que complemento do outro, né? Então, diferente do seu, eu podia escolher, né, o lugar em que eu queria, tanto é que nesse primeiro intercâmbio, a princípio, eu fui para Boston, e daí de Boston, não me acostumei muito em Boston, aí eu fui para Nova York, era para eu ter ficado 2 meses, acabei ficando quantos meses? 6. 6, o limite permitido no visto. Exatamente, acabei ficando 6 meses e essa é a minha próxima pergunta. Quanto tempo que você acabou ficando lá? Eu fiquei 14 meses, que era o tempo mesmo. Eu tive que fazer tempo. 2 meses de inglês e 1 ano da faculdade. Entendi. E assim, pra você fazer o Ciências Sem Fronteira, você fez por alguma agência? Teve auxílio de alguma agência? Não, era tudo... Você se cadastrava no site do projeto e aí você tinha que enviar as provas, os documentos, as notas mínimas, as notas de corte. E aí eles te selecionariam, se você tivesse os pré-requisitos. Conversar sobre isso também. Porque é preciso ter um nível X do idioma, sim, né? Precisa. Então você precisou fazer alguma prova de proficiência? Como foi? Eu fiz o TOEFL e eles davam 3 opções de nota. Você poderia tirar uma nota mediana ali, se eu não me engano, era entre 50 a 60 pontos. 50 a 60, eu acho. Aí você ficaria no grupo 3, onde ficaria 1 ano e meio, fazendo 6 meses de inglês e 1 ano da faculdade. Entendi. Eu fiquei no grupo do meio. Eu tirei na época 63 pontos no TOEFL, que é mediano ali, uma nota 6, 6,5 talvez. E aí eu tive que fazer 2 meses de inglês e 1 ano da faculdade. Quem tirasse acima dos 83, aí não fazia o inglês, já ia direto 1 ano faculdade. Experiência na faculdade. Sim, eu lembro que valeu a pena. Valeu muito a pena, porque aí eu cheguei, eu tive esse período de adaptação, no começo foi um baque, assim, eu já tinha me formado no inglês, mas eu era muito travada, tinha vergonha pra falar. Então, esses 2 primeiros meses fazendo inglês lá foi ótimo pra me adaptar. Entendi. Me acostumar a começar a usar mais o inglês antes de entrar direto na faculdade. E você tinha essa vontade de falar inglês assim fluentemente? Porque quando eu decidi fazer o meu intercâmbio, foi muito curioso. Eu fui fazer uma viagem, eu fui fazer um cruzeiro. E daí no cruzeiro eu me deparei com pessoas de vários lugares do mundo. Pessoas da equipe de trabalho ali mesmo, que trabalhava. Eram pessoas de vários lugares do mundo. E eu fiquei muito curiosa, eu queria muito conversar com aquelas pessoas, eu queria saber da vida daquelas pessoas. Só que eu não conseguia manter uma conversa com elas, porque o meu inglês estava mega travado. Eu já tinha estudado inglês antes, mas assim, passei muito tempo sem praticar. E assim, quando a gente não pratica, a gente não consegue. Então assim, eu tava extremamente travada, eu não conseguia manter uma conversa. E eu fiquei, assim, muito frustrada. Daí foi um objetivo de vida. Quando eu voltei, falei, cara, eu quero estudar inglês, eu vou falar inglês fluentemente. Mas era só isso que eu queria. Então assim, tanto é que eu voltei e comecei a estudar inglês sozinha. Tipo, no YouTube, com música, peguei meus livros antigos, comecei a revisar tudo. E daí, olha só, agora eu vou denunciar a minha idade, meu Deus, faz muito tempo isso. Eu tava assistindo o programa do Jô, e uma das entrevistadas dele naquela noite era uma menina que ela tinha feito 11 intercâmbios, ela tinha escrito um livro sobre esses 11 intercâmbios, tanto é que eu comprei o livro pra ler. E ela tava lá falando sobre as experiências dela. E ela trabalhava com intercâmbio na época. Aliás, ela trabalha até hoje com intercâmbio. E daí ela foi falar as experiências dela. Ela falou um pouco sobre cada intercâmbio, porque existem vários tipos de intercâmbio. Falou um pouco da diferença. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Que legal. A partir daquele dia foi assim uma obsessão. Eu falei, eu quero fazer um intercâmbio. Só que daí eu fui estudar sobre, né? E daí na época eu não trabalhava, eu tinha que convencer meus pais de que ia ser um investimento, né? E que eu tava segura do que eu ia fazer. Então, assim, quando eu apresentei a ideia pra eles, já foi com os orçamentos, o porquê do tipo de intercâmbio que eu tinha escolhido, por que eu não tinha escolhido os outros tipos de intercâmbio, sabe? Então, assim, eu já tinha toda a ideia, porque o meu foco naquele momento era falar inglês fluentemente. Você tinha esse sonho de falar inglês fluentemente? Ou era mais pela experiência? Eu tinha também. Ou um pouco de cada, né? Um pouco de cada, um pouco dos dois. Eu tinha, porque
Eu já tinha estudado inglês, mas eu tinha muita vergonha de falar. Eu queria perder um pouco aquele medo. Né? Nossa, eu não falava por medo mesmo e isso me travava mais ainda. Então eu queria ir pra fora, conhecer outra cultura, outras pessoas, treinar ali o idioma. Que eu queria poder entender músicas também. Eu sempre gostei de ouvir música, então escutar ali, conseguir entender o que a letra tá falando. E aí isso me motivou também. Quando surgiu essa oportunidade, eu vi que eu tinha uns pré-requisitos, eu tava na faculdade. Falei, é isso, vou tentar. Exatamente, nada pra Fui atrás, sim. Exatamente. E eu dei muita sorte, porque eles pediam também uma nota mínima de Enem. Só que tinha o limite máximo do ano que eles podiam aceitar. E por sorte era o ano que eu tinha feito, porque eu já estava na faculdade. Eu acho que eu tinha feito Enem 3 anos atrás. E era o limite, assim, um Enem num prazo de até 3 anos. Entendi. Se eu não tivesse feito naquele ano, eu teria que esperar para fazer de novo para tentar no outro ano. E deu certinho. Deu tudo certo. E eu tava com a nota mínima que eles pediam também. Quase foi na raspa, mas deu certo. Tinha que ser, né? Tudo a nota de corte, favor, sim. Não, exatamente. Ainda arrastei um amigo meu comigo também da faculdade. Não acredito. Ele se inscreveu, ele foi também, passou. Vocês foram juntos pro mesmo lugar? Não, ele caiu pra Delaware, outra cidade. Outra cidade. Mas a gente foi na mesma chamada também. E nós estudávamos Inspirando da Unigran. Pessoas, da Unigran inteira, só tinha nós dois ainda. Olha que legal, cara. Nossa, muito legal. E assim, rolou uma vontade, porque quando você ficou 14 meses, foi isso? Isso, ele também. Esse era o limite do seu visto ou você poderia ficar um pouco mais? Não, era o limite, assim, acabou o programa, volta e termina a faculdade aqui. Entendi. Porque foi muito curioso, né? Tipo, era pra eu ter ficado 2 meses em Boston. E daí eu acabei não me adaptando muito a Boston e fui pra Nova York. Daí eu falei, cara, e agora, né? Porque Nova York é um caos. E eu percebi que eu gosto mesmo do caos, cara. Eu acho que eu gosto do caos. Porque Boston é assim, tudo organizadinho. As pessoas são extremamente educadas, extremamente gentis. E eu não me adaptei àquele lugar. Não me adaptei. Aí eu cheguei em Nova York e me senti em casa de cara. Então assim, e Nova York é uma cidade assim... Ou você ama ou você meio que odeia ela, né? Tipo, e eu assim, eu amei de cara. Então, eu fiquei 2 meses. Era assim, eu fiquei 1 mês e eu ia ficar mais 1 mês em Nova York. Aí eu acabei ficando mais 1 mês. Falei, eu vou ficar mais 1 mês de experiência, porque eu gostei muito da cidade. E daí, essa história é muito boa, porque eu tava sentada um dia... eu tava jantando num restaurante X lá da Times Square. Eu tava no 2º andar do restaurante. Eu tava bem assim, na parede de vidro, assim. Então eu tinha uma vista bem privilegiada pra Times Square mesmo. E daí eu tava vendo todas aquelas pessoas andando lá embaixo. Assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, a impressão que eu tenho é que tá todo mundo aqui em Nova York em busca de um sonho. Isso me fez, assim, pensar muito em qual era o meu sonho naquele momento. Era não só me virar no idioma, mas falar o idioma fluentemente mesmo, sabe? Tipo, conseguir... Bom. Exatamente. Então eu falei, cara, é isso, esse é o meu sonho, eu não quero só me virar. Então eu vou ficar aqui até eu finalizar o meu curso, até eu conseguir terminar. E daí mais uma vez, eu tive que convencer os meus pais, né? E daí eu fiquei, no total, 6 meses, assim, foi a minha melhor decisão, foi perfeito, assim, foi maravilhoso. E, Pri, vamos falar um pouquinho sobre acomodação. Nesse seu primeiro intercâmbio, porque você fez o au pair também, mas vamos falar primeiro sobre o intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras. Você ficou em qual tipo de acomodação? Quais tipos? Você podia escolher? Como que é? Não, a gente ficou no dormitório da universidade e dividia o quarto com outra pessoa, outro estudante. E foi muito bom. A gente não podia escolher de início, mas mandaram a gente para uma torre. Tinham 4 apartamentos da universidade. No verão, que a gente chegou no verão, a gente ficou na torre que era melhorzinha. Porque é tipo filme. Sim. Eu tô aqui imaginando, sabe? É igualzinho. Porque os americanos estavam de férias, então eles não estavam. Então a gente podia ficar nessa torre melhor. Depois que eles voltariam de férias, a gente tinha que se mudar para outro prédio. Era bom também, só que tinha algumas regalias a menos. Entendi. Mas foi bom igual também. Aí Você no dividia verão, com quantas pessoas? eu dividia com uma brasileira o quarto, mas eu era apartamento para 6 pessoas.
Só que eu dei sorte porque o meu nome tá no final da lista alfabética, Priscila, e eles colocaram em ordem alfabética. Então no final caíram só 3 pessoas num apartamento pra 6. Era eu, Tatiana e Zélia nesse apartamento. Gente, todo mundo só dividindo vocês em 6 pessoas e a gente em 3. E como que eram os quartos? Eram 2 quartos duplos e 2 singles, de uma pessoa só. Aí isso era meio na sorte. Eu caí no duplo junto com a Tati e a Zélia deu sorte de cair sozinha em um sozinha. Então... Cara, e como foi essa experiência de dividir apartamento com pessoas que você não conhece? Eram pessoas brasileiras, né? Nesses 2 primeiros meses, sim. Ah, nos 2 primeiros Depois que eu meses. troquei, aí eu fiquei com uma americana. E como que foi? Com a brasileira foi muito legal. A gente virou melhores amigas em intercâmbio, a gente se dava muito bem. Com a americana também foi bem legal, porque meu inglês melhorou muito. Só que às vezes tinha alguns estressezinhos. Ah, assim, sempre rola, né? culturas diferentes. Diferença cultural, porque no meu primeiro intercâmbio também, esse que eu fui pra Nova York, né, eu fiquei primeiro em Boston, eu fiquei numa casa de família, e daí isso contribuiu mais ainda pra eu não me adaptar ao estilo, sabe? E daí quando eu fui pra Nova York, eu fiquei numa residência estudantil, era um apartamento e eram pra 4 pessoas, né? E daí eu dividi, em um primeiro momento, a maior parte do tempo que eu fiquei lá, eu dividi com 2 venezuelanas e uma suíça. Assim, rolavam alguns atritos por conta de costumes e de cultura mesmo, sabe? Mas, no geral, a minha experiência com elas foi muito positiva. Acho que a gente foi muito aberta, sabe? Porque a gente tem que ter a cabeça muito aberta, né? Porque senão, se a gente ficar se incomodando com tudo, a gente fica louco, né? Não, com certeza. Nesse segundo apartamento que eu me mudei, eram pra 4 pessoas. E aí eram 3 americanos nele e eu. Só você é brasileira. E o quarto com outro americano, só eu. Só que as 2 do outro quarto quase não paravam lá. Não sei se elas tinham namorado, talvez elas quase não estavam lá. Mas a que dividiu o quarto comigo tava sempre lá. Entendi. Mas foi lá que o meu inglês melhorou muito também. Exato, né? Porque a princípio você ficava só com brasileiros. Só com isso, e até no curso de inglês. Eram 2 meses fazendo inglês. Só que quem que fazia o curso era 60% brasileiro. Aí 30% ali japonês. Brasileiros e japoneses se juntaram. A gente fez bastante amizade ali entre nós. Legal. Mas mesmo assim, enrolava muito português. Então, nos 2 primeiros meses, meu inglês não progrediu tanto. Eu conseguia me virar ali, mas não era aquela coisa fluente. E você fez esse curso de inglês na própria universidade ou como é que foi? Na própria universidade, dentro do campus. Era inglês para estrangeiros, o ESL. Ah, entendi. E você teve que fazer um teste de nivelamento ou não? Fiz. Porque eu fiz quando E eu fui cheguei. super bem, eu nem sabia. Eles me colocaram numa turma que eles chamaram lá de C3. Eles estavam dividindo no A1, A1, A2, B1, B2, aí tinha o C1, aí eu caí no C3. Tá, por que você não pode ir direto, então, pra você ser C3? Eu sei por quê, porque essa prova foi escrita. Eu ia muito bem na escrita e na leitura. Entendi. No meu TOEFL eu fui mal, eu tirei 63. Por quê? Eu gabaritei praticamente a parte escrita, tinha uma redação. Só que na parte do speaking de 30 pontos, eu fiz 13 pontos. Entendi. Já do writing, da escrita pra fazer uma redação, valia 30, eu tirei 28. Entendi. A parte de leitura também, eu tirei mais de 25. Já a fala, eu tirei 13 e a escuta eu acho que eu tirei 15 também, super mal. Entendi. Aí equilibrou e no fim eu consegui a média. Né? São as habilidades que a gente geralmente tem que praticar mais, né? E nesse nivelamento da universidade era só prova escrita, então eu fui muito bem na prova escrita. Aí eu caí no nível mais alto deles. Foi bom e não, porque aí eles pegavam mais no pé, exigiam mais da gente. Né? Mas o que já foi um preparatório para a universidade, né? Foi sim. Então, Porque assim, tinham foi brasileiros super que caíram bem mais basiquinho, então eles tiveram mais dificuldade também para se adaptar. Porque eu já tinha estudado 7 anos de inglês aqui no Brasil antes. E quando você chegou lá, você já conseguia se comunicar? Ou você foi aquele... Pra começo de conversa, foi sua primeira viagem para o exterior? Primeira vez. De avião não... Mas pra fora? Sim, pra fora. Eu tinha dado de avião naquele mesmo ano só. Antes nunca também. Mas foi um baque, assim, só Paraguai que eu tinha ido antes ali na fronteira. Típico, né? Um clássico. Foi um baque, eu não entendia nem o nome da universidade, que na minha cabeça tava UWM. Aí eu cheguei lá, o brasileiro falando, bem-vindos ao UWM. UWM. O quê? UWM. Que universidade é essa? Não sei onde estou. Sim, foi no baque, assim, a primeira semana eu me grudei com os brasileiros. Eu falei, não sai de perto de mim. Exatamente, não tem como. Não me deixe sozinha.
Não tem como, né? Brasileiro, a gente se atrai, assim, a gente se ajuda muito. Mas aos poucos eu tive que passando por uns perrengues, aí tive que me virar, aí fui me soltando ali na universidade. E rola perrengue, né? Mas a gente aprende tanto. No primeiro dia já passei por um perrengue master. Eu também. Minha mala sumiu no aeroporto, eu já tive que colocar meu inglês em prática ali. Eu tive que me expressar já, porque minha mala sumiu e minha mala tinha vindo no avião, tava constando que ela tinha vindo no avião, e daí pegaram e largaram em algum lugar. Pegaram por engano e largaram lá no meio do aeroporto, entende? Porque não devolve. Nossa senhora, na primeira viagem, assim. Na minha primeira viagem, sozinha. Nossa, sim, foi. Não, a minha é que eu entrei no quarto errado, assim, tinha os números, né? Estavam todas as portas abertas dos quartos, porque eles estavam organizando. Só que eu tava, tipo, na ordem, meu número era 1301. Não, o meu era 1302. Aí eu pensei, 1301, 02, 03, 04. No corredor eram 4 apartamentos. Entrei no segundo, tava tudo aberto, né? Coloquei minhas coisas, tomei banho, fiz a maior bagunça lá. Saí pra passear, conhecer a cidade. Era daquelas portas que fecham automático, né? Quando bate. Aí na hora que eu voltei, eu fui abrir a chave, não abri a porta. Aí que eu fui reparar no número, o quarto era 1301, não era na ordem certa. Totalmente. Eu tinha colocado minhas coisas no quarto errado. Ai, eu tive que descer. Aí eu fui tentar explicar pra recepção que eu coloquei minha mala. Como que foi? E todas elas perguntavam, mas por que você entrou se não era seu quarto? E eu não sabia o que responder. Aí Nossa, eu tive que fazer eu fiz porque eu quis, entende? Aí ela pediu uma descrição de 5 itens que eles iam lá verificar pra ver se eram minhas coisas mesmo, aí depois voltariam, aí eu poderia ir lá buscar minhas coisas. Toda uma formalidade. Toda formalidade. E alguém foi junto comigo, enquanto eu tinha roupa espalhada no chão, porque eu tomei banho lá. Já fez aquela bagunça. Roupa suja no chão, tudo espalhado. Nossa. Não era o meu quarto. E eu sabia, depois que eu vi o número, eu sabia quem iria ficar lá. Era outro brasileiro, só que eles chegariam 2 dias depois. Entendi, gente. E assim, como que foi essa experiência de fazer amigos e encontrar brasileiros? Você fez bastante amizade com pessoas de outros lugares do mundo? Sim, e do Brasil você é contra também. fazer amizade? Porque às vezes as pessoas falam, cara, não faça amizade com brasileiros. Eu não sou contra. Eu acho que a gente precisa saber balancear as coisas. Eu tenho 2 experiências diferentes quanto a isso, porque nos Estados Unidos eu fiz muita amizade com muitos brasileiros, mas na Alemanha eu conheci, assim, pouquíssimos, 2, 3 brasileiros. Então dá pra comparar ali. No primeiro, eu digo assim, pelo meu inglês, ele não melhorou muito no início, porque eu só andava com brasileiros. Mas foi fundamental, assim, a amizade deles, estava todo mundo no mesmo barco, parece que a amizade dura até mais. Eu converso muito com vários deles até hoje, assim, mais às vezes do que alguns amigos daqui de Dourados, assim. Sim, Converso bastante. E tem sempre um lugarzinho pra visitar, às vezes eu vou pra São Paulo e tem onde ficar. Já fui pro Sul também visitar outra amiga que morava em Pelotas na época. Já fui pra Minas também, na formatura de um amigo que ele me convidou. Ai, essas amizades, assim. E é muito engraçado que a gente fica muito próximo, né? Sim. Porque, assim, a gente tá ali na mesma carência, né? Vira família. Vira família. E o contato que a gente tem com as pessoas é tudo muito intenso, né? No intercâmbio. Então, a gente acaba se aproximando, assim, demais das pessoas. Demais mesmo. Eu também, tipo, isso é uma coisa que todas as pessoas que eu conheci, eu carrego num lugarzinho muito especial, assim, sabe? Até mesmo as pessoas com quem eu não tenho contato mais, sabe? Sim, tem uns que eu não converso mais também. Eu sempre lembro das histórias, é legal. Sim, ai, muito legal, muito legal. E você percebe uma diferença da Priscila que embarcou para o primeiro intercâmbio e pra Priscila que voltou, que viveu todas as experiências e que voltou pro Brasil depois dessa sua primeira experiência? Ah, com certeza. Eu acho que eu adquiri mais paciência também para lidar com outras culturas, a diversidade, resiliência ali. Até uma chavinha dos idiomas eu acho que mudou lá, porque eu fui morrendo de vergonha de falar inglês. Eu não falava, era, nossa, travada ali. Só que lá eu tive a chance de começar até a aprender alemão. Nos Estados Unidos, a universidade oferecia idiomas estrangeiros. E foi ali que virou aquela chavinha. Eu comecei a ter gosto de estudar idiomas. Eu acho que mudou ali nos Estados Unidos, que eu voltei outra pessoa, assim. Eu percebi que não precisava ter medo de errar em inglês, porque eu comecei a notar um monte de errinho de americano, assim.
inglês nativo e eles falavam coisas erradas, escreviam coisas erradas. Aí eu comecei a perceber e me cobrar menos. Se eles erram, eles são nativos e erram, por que eu não posso errar também? Exatamente. Não, assim, eu também, sabe? Eu costumo dizer que existe uma Andrea antes do intercâmbio, uma Andrea depois desse meu primeiro intercâmbio, sabe? Eu acho que eu adquiri muito independência, muita autonomia mesmo, sabe? Eu acho que eu aprendi a andar com as minhas próprias pernas, aprendi a confiar mais em mim, sabe? E, cara, consciência financeira, assim, não que eu, gastasse dinheiro até, mas eu percebo que eu não tinha muito essa consciência financeira, sabe? Então, lá no intercâmbio, assim, eu recebi uma quantidade X por mês, e era aquilo que eu tinha que me virar, sabe? Então, assim, eu tinha que me controlar, eu tinha que controlar os meus gastos. Então, assim, eu aprendi a ter essa consciência. E, assim, maturidade, cara. Maturidade. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu quero conhecer outros lugares. Eu quero viajar para outros lugares. Tanto é que depois eu fui fazer um outro intercâmbio, que eu fui pra Toronto. E daí, assim, quando eu fui pra Toronto, foi completamente diferente, sabe? Porque eu já sabia o que me esperava. Era um outro lugar, mas era o mesmo tipo de intercâmbio. Então eu já meio que sabia o que me esperava. Eu já estava mais confiante com o inglês, porque eu já trabalhava dando aula de inglês já na época. Então, assim, eu estava muito mais confiante, sabe? Então, assim, foi uma diferença completamente. Assim, foi uma diferença muito grande desses dois intercâmbios. Então, foi muito legal, muito produtivo, assim. Eu voltei também querendo viajar mais, com aquela vontade assim, nossa, eu preciso conhecer outros lugares. Até mesmo porque a gente convive com pessoas de outros lugares, né? Então, a gente sente essa vontade de nossa, conhecer. E você conhece realmente muitas pessoas. Por exemplo, se eu for um dia pro Japão, tem 2 japoneses que estudavam comigo nos Estados Unidos que eles já falaram assim, você pode ficar aqui, eles moram em Tóquio mesmo. Olha só. Então assim, se eu for pra lá, eu já sei onde eu posso ir, quem que eu posso mandar mensagem. Mesmo que a gente não converse tanto, 2 anos atrás eu mandei mensagem pra eles e a gente conversou um monte, assim, parecia que nem tava esse tempo todo. É muito legal, né? Que a gente passa um tempão sem se falar, quando a gente volta a se falar, parece que nada mudou. Exato, cara. É muito bom. Muito legal isso. E essa vontade, assim, de viajar o mundo. E você fez bastante viagens pelos Estados Unidos? Eu fiz qualquer feriadinho, porque eu não tinha aula sexta-feira. Então eu sempre emendava, assim, sexta, sábado e domingo eu tentava fazer alguma coisa diferente. Ou tinha algum feriado a mais, Spring Break, já combinava uma viagem. Porque lá na época tinham passagens muito baratas de avião, então tava eu e os outros brasileiros sempre planejando viagens. A gente foi pra Cancún, foi o mais longe assim que a gente foi. No ano novo a gente passou em Cancún. Fomos pra Miami, New York também. St. Louis, eu fui sozinha de ônibus porque eu tinha conhecido lá. Aí fui pra New Orleans também, com um amigo alemão que aprendia português e eu fazia aula de alemão. E a gente fez essa viagem também. E era muito bom viajar. Perfeito. Só que eu nunca fui pro lado da Califórnia. Pra essa metade, assim, nunca fui. Nunca fui. Tá. E daí você voltou pro Brasil e tal. E daí você foi pro au pair, certo? Quanto tempo depois que você decidiu fazer o au pair? Eu acho que eu decidi uns 3, 4 anos. Na verdade, au pair era uma coisa que sempre passou pela minha cabeça. Você comentou mesmo, até antes de você ir. Sim, por ser um intercâmbio de baixo custo. Antes de surgir o Ciências Sem Fronteiras, se não tivesse existido o Ciências Sem Fronteiras, eu acho que eu teria feito au pair para os Estados Unidos. Que era uma coisa que já estava ali na minha cabeça, eu só não tinha ido atrás ainda. Entendi. O Ciências surgiu primeiro, eu fui. Só que depois eu voltei com essa pulguinha assim, eu quero fazer outro intercâmbio. Foi quanto tempo mesmo depois? Uns 4 anos depois eu decidi, aí eu fui 5 anos depois. Foi assim, uns 6 meses de processo. Mas foi algo que assim, aí eu falei, vou pra Alemanha, porque como eu já aprendi alemão, e eu já tinha ido pros Estados Unidos, aí eu queria um lugar novo. Então você escolheu o destino, Sim, o país. eu escolhi pra Alemanha, pra poder aprimorar, porque eu comecei lá nos Estados Unidos o alemão, voltei pro Brasil, parei de estudar, aí resolvi retornar um tempo depois, voltei do começo. E foi. Aí eu queria ir pra Alemanha pra aprimorar o alemão. Entendi. E como foi, assim, esse processo de... Porque tem todo um application, né? Como que foi todo o processo de application? Quais são os requisitos pro au pair? Porque...
tem uma diferença, né, de requisitos nos Estados Unidos e na Europa, né? E, enfim, cada país tem os seus... Tem muito. Como que foi pra Alemanha, né? Tipo, e o que você esperava também dessa experiência? Para a Alemanha, não precisava ter uma agência igual precisa nos Estados Unidos. Então, eu entrei no site aupaireworld.com, me cadastrei, fiz todo o meu perfil lá, coloquei que perfil de família eu gostaria, a idade das crianças, quantas crianças, e fui conversando, assim, fui dando os matches e conversando com as famílias até encontrar a família ideal. Entendi. E quais eram os seus requisitos? Criança um pouco maior, porque eu não sei cuidar de bebê, então, assim, eu queria criança acima dos 5, 6 anos, se possível. Entendi. Abaixo disso já é bem complicado, então era um dos meus requisitos, assim. Um dos poucos requisitos era esse, crianças mais velhas. E não lembro se eu tinha algum outro, família talvez que não fumasse, alguma coisa assim que eu fui colocando lá. Sim. Você teve que fazer um vídeo? Não precisei, que nos Estados Unidos precisa. Sim, exato. Esse eu não precisei, mas eu preenchi um perfil enorme, completo lá, com muita informação. Fotos. Você teve que fazer exames e carteira de apresentar vacinas. Vacinação, sim. Exames não, mas vacina, sim. Sim. Então, o meu terceiro intercâmbio foi para os Estados Unidos também. Eu fui trabalhar como monitora de acampamento, num acampamento de férias de verão nos Estados Unidos, né? E, cara, eu queria dessa vez ter uma experiência de trabalho. E daí eu sabia que tinha outros lugares, né, que você podia estudar e trabalhar, mas estava assim, bem acima do meu orçamento. Eu cheguei a cogitar, você acredita que eu cheguei a cogitar a hipótese de começar uma faculdade só para poder fazer pegar o intercâmbio de trabalhar em estação de esqui? Exatamente. Eu já quis fazer esse intercâmbio também. Eu juro que eu pensei nisso, eu falei, não, acho que não. Loucura. Mas eu já pensei nisso também. Nossa, tô me sentindo menos pior agora, menos louca. Não sou a única louca. Não, então, e daí eu falei, cara, eu quero ter essa experiência de trabalho, porque eu já tinha feito 2 de estudo, sabe? E tipo assim, a intenção era melhorar meu inglês, mas ali eu já tava trabalhando como professora de inglês, eu já tava muito confiante com o inglês. Falei, cara, eu quero uma experiência diferente, sabe? E daí, nas minhas pesquisas, né, eu encontrei esse intercâmbio. E era um intercâmbio de investimento relativamente baixo, né? E eu ia receber pelo trabalho. Eu falei, cara, é isso. Perfeito. Pô, mas assim, foi o application. Tive que gravar um vídeo, sabe? Então, assim, foi muita coisa. Uma carta de apresentação, de motivação. Eu precisei fazer também. Carta de motivação em alemão, tudo ali. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Então, assim, eu me engajei real. Fiz tudo logo, terminei logo, deixei tudo perfeitinho pra deixar disponível na plataforma pra ser selecionada logo. Mas tudo fugiu do meu controle. Foi um caos. Então, nossa, mas enfim, né? Fazer o quê? Quando a gente tem que ser selecionado, as coisas não acontecem do jeito que a gente... Ai, né? Eu que diga. A gente vai falar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Que eu te falei a minha experiência, né? Pra tentar te acalmar. Sim. E, Pri, como que foi o seu match? Tipo, na realidade, como que foi, assim, o processo um pouco antes do match? Tipo, você fez entrevistas por chamada de vídeo? Chamada de vídeo, eu conversei com algumas famílias. E aí teve um específico, era em alemão. Só que meu alemão tava assim, básico. Então era aquele alemão assim, bem travado. Você que fazia aquela prova devagar, do A1? Precisei do A1. Eu já tava no A2. Então foi bem tranquila a prova. Eu passei bem tranquila. Arrasou. Não, pra mim foi bem tranquila, porque eu já tava quase terminando o A2. Entendi, legal. Bem tranquila. Mas a entrevista era difícil, porque essa família específica que eu acabei indo, eles não falavam inglês. Então a entrevista foi meio caótica ali. A au pair que eles estavam no momento era uma italiana. Ela tentou ajudar, só que ela também não falava inglês direito. Nossa. Mas já deu uma ajuda ali, ela tentava E ainda assim você escolheu essa família, gosta do desafio. Exatamente por isso, eles não falavam inglês, falei, com eles. Vou melhorar meu alemão. Legal. E aí trocamos o WhatsApp e a gente ficou acho que uns 2, 3 meses conversando. Mandava fotos do dia a dia, falava, tô fazendo isso. Aí ela mandava foto das crianças, estamos comendo. E a gente quanto ficou conversando. tempo antes de você embarcar que você fechou o seu match? Acho que uns
4 meses antes, uns 4 ou 5 meses, foi bem corrido. Quer dizer, né? É que eu tive que ir atrás do visto, a prova de alemão, então também. por isso que foi corrido. Entendi. O passaporte com visto chegou faltando 3 dias pra minha viagem, eu tava desesperada, achando que eu não conseguiria embarcar. Sei como é, cara. Eu teria que pagar outra passagem. Não, porque como eu te falei, né? Tipo, eu fiz tudo logo, pra ser selecionada logo. Eu também, o Pra mais resolver- rápido possível, mas não deu. Pra resolver tudo com muita calma, né? Mas assim, foi um caos, porque eu acabei sendo selecionada no último minuto do segundo tempo. Então, assim, eu tive um mês pra poder ir tirar o visto no consulado, pra poder organizar tudo. Nossa, assim, foi um caos. Eu já cheguei, assim, exausta, sabe? Nos Estados Unidos. Mas, e daí eu lembro que quando começaram a chegar as ofertas, não parava mais. E daí, nossa, era assim, muitas opções. Eram muitas opções de acampamentos. E daí eu fiquei mais ansiosa ainda, porque eu tava ansiosa porque ninguém entrava em contato. Assim, já tava me achando, falei, cara, ninguém me quer, entendeu? E daí depois eu já comecei a ficar ansiosa porque eu não sabia o que escolher. É tipo assim com as famílias. Exato, é bem isso com Você as olha as famílias. fotos, aí você conversa, você gosta de todas. É que você não gosta, você já elimina. Exato, e daí tipo era muito difícil, sabe? Daí eu comecei a ficar ansiosa porque eu falei, e se eu não fizer a escolha certa, entende? Enfim, acabou que eu fiz, eu acabei escolhendo um acampamento que oferecia atividades para pessoas com necessidades especiais e para crianças órfãs também, assim. Apesar de toda, né, a carga de trabalho, que era praticamente 24 horas ali na função, sabe? Foi muito assim, foi perfeito, sabe? Assim, foi tudo que eu aprendi, sabe, com os campers mesmo, foi incrível, assim. Foi uma experiência de vida maravilhosa. Uma experiência e tanto pro currículo também. Nossa, e como? Nossa, assim, sensacional. E Pri, lá você morava com a família, né? Sim. Era isso. Como que é? Como que é morar com... Porque assim, né? Querendo ou não, eles são seus chefes, né? Como que foi essa experiência? Você tinha um quarto só pra você, um banheiro só pra você? Nesse quesito foi bom, porque a casa era enorme, tinham 3 andares. E eu morava no térreo. Eu tinha um quarto e tinha um banheiro, tinha banheira maravilhosa. Nossa, que ótimo. E era no térreo, assim, né? nem sempre. As crianças e os pais dormiam no segundo piso. Então, assim, era bem afastadinho até. Mas é um pouco complicado saber qual que é a linha ali que separa parte de trabalho, parte de hóspede. Porque às vezes eu tava, por exemplo, pra sair, pra um passeio, assim. E aí vinha uma das crianças, Priscila! Aí eu falava, agora eu tô pra sair, né? Senão eu vou perder o ônibus. Aí você tinha que explicar isso, não tinha... Às vezes ele vinha pedir pra eu fazer alguma coisa, tipo, passar... Que eu sempre colocava um pão na torradeira, passava Nutella. Aí ele já vinha pedir, me faz um pão com Nutella. E aí, tipo, você fazia não tinha como, porque senão eu ia perder o ônibus, eu ia ter que esperar meia hora pro outro. Eu morava numa vila que era 1 hora pra chegar na cidade. Então não tinha como nesse quesito, mas eu explicava. Assim, é importante você colocar o limite até pra criança entender, né? Porque, tipo, eles entendem, cara. Só que você precisa, né, ter esse posicionamento mesmo, né? Às vezes até antes de sair eu tinha que espiar. Falei assim, nenhuma criança por perto. Tudo bem, então foge. Como que era a sua rotina de trabalho? Porque, assim, a minha rotina de trabalho no acampamento era bem exaustivo. Foi um trabalho muito gratificante, mas foi bem exaustivo, sabe? Eu cheguei lá já exausta. E daí uma coisa que me deixou, assim, bem chateada a princípio foi que a gente teve treinamento, né? Quando eu cheguei, já começaram os treinamentos, assim, de forma bem intensa. Não teve um período de adaptação, já foi, assim, os treinamentos. E uma coisa que me deixou muito chateada, assim, foi que, um treinamento de primeiro socorro, sabe quando você aperta pra tentar... Eu sei, esqueci o nome, como que é o nome? Parada cardiorrespiratória. Exato. E eu não tive força pra aquilo, sabe? E daí aquilo me deixou muito chateada. Pô, cara, e se alguém precisar, sabe? Aquilo me deixou... Aí, assim, eu já entrei naquela noia. E eu já tava bem ansiosa. Mas até então, a minha ansiedade não era patológica. Era aquela ansiedade mesmo, normal. E daí, eu cheguei lá,
eu comecei a entrar nessa noia de tipo, cara, eu não vou conseguir, eu não sou suficiente. E eu tava bem cansada, bem exausta por conta da viagem, correria. Da viagem, por conta de tudo que eu já tinha passado aqui no Brasil. Foi uma correria. Um mês. E lá, nossa, foi o mês mais caótico da minha vida. E lá, assim, era 100% em função, sabe? Tipo, dos campistas. Qual que era a carga horária de trabalho? Cara, a gente trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite com os campers, sabe? É quase igual o navio, então. Exato, e com 1 hora de descanso no dia. 12 horas ali. É igual o navio, praticamente. Uma hora de descanso no dia. A gente tinha a nossa rest hour. Só que chegou um momento em que essa minha hora, eu começava a ter crise de ansiedade. Tipo, crise de ansiedade mesmo, punk, sabe? Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu vou morrer. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali comigo, sabe? E daí chegou um momento que eu falei, eu não dou conta mais. E foi quando eu tive que desistir do meu intercâmbio na metade. Foi assim... Eram pra ser quantos meses? 3 meses. 1,5. Eu fiquei quase 2 meses. Deu quase 2 meses. E assim, eu fiquei muito chateada, sabe? Porque, eu tava desistindo de uma coisa que eu dei o meu sangue por aquilo. Mas assim, essa é uma coisa que assim, o intercâmbio me ensinou que a gente tem que encontrar o equilíbrio das coisas, sabe? Nem tudo é ir, se jogar e fazer acontecer. A gente precisa também encontrar respeitar o equilíbrio. Os limites. Exato, porque eu tava muito naquela coisa, eu tenho que ir lá, tenho que viver, tenho que fazer acontecer. Tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? E daí ali, não, eu precisei dar um passo pra trás. Então assim, era uma rotina bem intensa de trabalho, sabe? Como que era no au pair pra você? Não era tão intenso, eu acredito que no navio vai ser uma coisa assim. Também não tem folga e tal. Já tá dando uns spoilers aí do que vem. Mas a minha família era muito tranquila quanto a isso. Pelo menos eu não precisava fazer nada de manhã. Eles mesmos aprontavam as crianças, elas iam sozinhas pra escola. Você não precisava acordar eles? Não, de manhã eu acordava e eu ia pra minha aula de alemão, que eu fazia aula intensiva, era segunda a sexta, das 9h30 da manhã às 13 da tarde. Então, assim, era todo dia essa rotina. Eu acordava, eu tinha que sair umas 8h20, porque era 1 hora pra chegar lá. Aí tomava café, ia pra aula, voltava, chegava 2 horas em casa, que a aula terminava 1 hora, chegava às 2, e as crianças voltavam sozinhas, em torno das 2h30, elas estavam chegando. Aí eu ficava à tarde com elas, fazia um lanchinho da tarde, brincava, ajudava com a tarefa, aí eu organizava as coisas das crianças também, enquanto elas não chegavam. Às vezes aí eu colocava as roupas deles pra lavar, essas coisas, dava uma arrumadinha ali no quarto das crianças. E aí ela chegava e ficava com elas lá, porque os pais trabalhavam fora, e aí eu ficava até às 7 da noite com eles. E aí os pais voltavam umas 7 horas, mas às vezes eles voltavam mais tarde, porque os dois eram donos de uma loja de bebidas e vinhos e tal. Então às vezes eles precisavam ficar até mais tarde, eles me avisavam e aí eu tinha que ficar um pouco a mais também. Era uma carga reduzida, porque nos Estados Unidos são 40 horas mensais, mas na Alemanha são 30 horas no contrato, só que você recebe muito menos também. Mas às vezes meio que extrapolava, eu passava um pouquinho mais, porque eles tinham essas lojas, às vezes eles tinham os eventos domingo, aí eu tinha que ficar com as crianças. É, isso que eu ia perguntar, se você trabalhava de fim de semana, se você tinha um schedule fixo, porque existe isso, né? De ter um schedule fixo. Sim, eu tinha todo sábado. Você era mais flexível e tudo bem pra você, se era tudo muito bem conversado. No começo, não tanto, mas eu sempre ficava sábado até 4 da tarde também, já era do combinado. Mas com o tempo eu fui ficando um pouco cansada, porque no contrato diz que precisa ter um fim de semana inteiro por mês, no mínimo, e eu não tinha, era sempre um domingo e meio. E aí às vezes eu tinha que ficar domingo lá. Aí uma vez eu fui conversar com a mãe das crianças, falei que eu não estava muito contente com aquilo. E aí como que foi isso? Foi meio estressante, assim, eu comecei a chorar no meio da discussão. Ela ficou preocupada. E tudo em alemão ali. Uma discussão calorosa. Isso foi mais pro final, eu acho que já tinha uns 8 meses já. Que começou a intensificar os eventos extras deles, aí eu já não tava tão feliz assim. E aí ela me deu umas quarta-feiras livres. E eles meio que começam a abusar, né? Eles veem que tipo, tudo bem pra você, eles já vão esticando um pouquinho avisava mais. Em cima da hora, porque eu precisava de 1 hora pra chegar na cidade. Sim. Então às vezes eles me avisavam muito em cima da hora. Eu não conseguia me planejar pra sair com os meus amigos, porque eu tinha que avisar
pelo menos 1 hora antes. Ah, consigo ir pra cidade, não consigo. Entendi. E às vezes eles mandavam em cima da hora. Eu tava, tipo, saindo da aula. Aí falavam, hoje você pode ficar por aí. Só que eu já tava na cidade. Se eles tivessem me avisado antes, eu já tinha levado coisas, roupas. Exato. Mas eles avisavam muito em cima da hora. Aí depois dessa discussão aí, deu uma melhorada. Aí eu ganhei quartas-feiras livres. Olha que Era melhor que nada. Assim, não tinha muito o que fazer quarta-feira, uma quarta-feira livre. Mas era um descanso a mais. Aí eu já ia com as coisas pra escola pra ficar depois na cidade. Levava uma mochila, roupa pra depois me trocar, ir pra algum lugar, encontrava os amigos. Então já foi diferente. Tinha uma festinha toda quarta-feira que eu gostava de ir pra praticar. Já arrumou uma festa idioma, na quarta. assim. Era aquela, não sei se você já ouviu falar da festa Mundolingo, que tem em vários cantos do mundo. É uma festa, você pode ir sozinho e você sem turma. Você coloca bandeirinhas, adesivos de bandeirinhas na sua roupa, Que legal. dos idiomas que você fala. E todo mundo lá é aberto a conversar e você pode conversar com qualquer um. É que eu não sou uma pessoa das baladas, das festas. Não, nem eu, mas essa eu gostava muito, porque eu ia sozinha e conhecia bastante gente, porque eu olhava as bandeirinhas, alguém me via com a bandeira do Brasil, aí vinha puxar assunto, às vezes um alemão aprendendo português. Nossa, muito legal. Aí eu via alguém, nossa, você fala espanhol, vamos tentar conversar. Eu nem falava na época, Mas assim, Na quem boa, fala né, português que eu fala tava. espanhol, entende? fazia um embromation em portunhol e ia E daí? tentando. Então essa festa era toda quarta-feira em Colônia, então eu já... Só que se eu não tivesse dia livre, eu não conseguia ir, porque saindo de casa às 7 da noite, eu ia chegar lá em Colônia, assim, umas 9h30, 10. Essa festa acabava meio cedo, não compensava. Mas aí como uma eu tava com a cidade quarta pequena livre... Eu morava numa vila que tinha, acho que 18 mil habitantes. Mas aí eu pegava transporte, 50 minutos, 1 hora, eu tava em Bonn. Aí mais 15 minutos de trem, chegava em Colônia. Aí era Grandinha, Colônia. Bonn, eu acho que é tipo Dourados. Colônia é tipo Campo Grande. Legal. 700 mil habitantes. Muito bom. E daí, você ficou por 1 ano, foi isso? Sim, acabou dando 11 meses, que aí por esses atritos finais também. Aí no Natal aconteceu mais ainda, porque no Natal na Alemanha tem as feirinhas alemãs. Aí a família, elas tinham que trabalhar de domingo a domingo, é que eles tinham um stand na feirinha. E aí a carga horária assim meio que... Aumentou, né? Aumentou. E aí por isso eles já me liberaram até um mês antes. Falaram assim, o outro au pair pode chegar em janeiro. Se por você tiver tudo bem, a gente já te dá férias e você pode viajar. Eles pagaram, você recebeu? Sim, Aí eu achei legal, que aí meio que compensou todo o atrito, esse tempo que eu não tinha... Eu fiz hora extra, que não estava no estipulado. Aí eu ganhei meio que um mês, não deu um mês, 3 semanas ali. Aí eu pude viajar. Fiquei 1 semana pra ajudar o novo au pair, mostrar a cidade pra ele. Era um americano. E aí depois eu fui viajar 2 semanas, assim, sem planejamento. Eu fui sem rumo mesmo, viajar pela Europa. Vamos conversar sobre isso. Antes da gente falar sobre as viagens, eu sei que pra Europa, no au pair, por exemplo, especificamente no au pair, você não pode estender com a mesma família. Não. Isso? Porque nos Estados Unidos rola Nem pode isso. estender, não pode. Na Alemanha é 1 ano, acabou, 1 tchau. ano acabou, mas você pode aplicar de novo para um outro lugar. Outro não país, pode? não pra Alemanha. Não pra Alemanha, Você num outro poderia, país. França, Bélgica. Você sentiu essa vontade? Eu senti por um tempo, depois passou. Mas eu Quando tinha você vontade. lembrou das crianças que você ia ter que cuidar por mais 1 ano? Eu pensei em aplicar pra França, aprender um novo idioma. Mas eu voltei, a pandemia começou e eu deixei pra lá. Voltou na hora certa, né? Sim, Então. voltei na hora certa. Eu voltei 2, 3 semanas depois começou a pandemia. Voltou na hora certa, de fato. Então, assim... Nossa, a galera que trabalhou no au pair na pandemia foi guerreira, né? Sim. Meu Deus do céu. Eu voltei bem na hora certa. Exatamente. Mas foi muito bom. E às vezes também a família me dava, às vezes, 1 semana em off pra compensar também. Às vezes as crianças não iam ter aula em tal semana, eles planejavam uma viagem entre eles e me liberavam. Isso foi legal também da parte deles. Então eu tive um pouco mais de férias. Não tive muita folga como deveria ter, mas eu tive um pouco mais de férias. Entendi. Ou às vezes 1 semana em off, um pouco a mais. Aí minha mãe me visitou também, ela conheceu a casa lá. Sim. Que tudo. Ai, muito fofo. Agora vamos falar das suas viagens, porque uma vez que a gente tá na Europa, fica mais fácil visitar vários países, né? Porque é tudo muito pertinho, né? E por um preço mais acessível. E daí, como é que
como é que foram essas viagens durante o período de au pair? Como que foram as viagens depois do au pair? Conta. Quero que você dê dicas de melhor hospedagem, transporte também, qual meio de transporte que geralmente você usava. Sim. No au pair eu perdi aquele medo de viajar sozinha, que era um sonho que eu tinha também, mas eu nunca tinha tido coragem. Cara, eu aprendi muito a viajar sozinha, eu curto tanto viajar sozinha. Eu também. Porque nos Estados Unidos era só com os brasileiros, a gente sempre ia em grupo. Mas na Alemanha não tinha quem viajar comigo, porque eu tinha às vezes folgas aleatórias, assim, que ninguém tinha. E aí o jeito era ir sozinha ou não ir. Então eu perdi esse medo. E a gente aprende tanto, né? Nossa, às vezes eu decidia assim na véspera, eles me avisavam meio em cima da hora, tipo, amanhã você vai ter livre. Beleza, aí eu já vou pra tal lugar. Tudo perto, então dá pra você pegar trem. Na Alemanha, onde eu morava, 2 horas de trem, você chegava na Holanda, umas 2 horas também na Bélgica, umas 4, 5 horas chegava na Suíça, mais longinho ali, República Tcheca, dava umas 9 horas, 8 horas de trem, mas eu fui também. Uma viagem. E trem, você pode comprar com uma antecedência que ele é mais barato, em cima da hora ele é bem caro. É bem caro, né? Trem em cima da hora. Muito caro, nossa. Mas com antecedência você consegue uns bons valores e tem umas promoçõezinhas, né, também. Tem. E de ônibus também tem o Flixbus, que é muito barato. Então, às vezes, tinha, assim, viagens por 10 euros, você ia de um país pro outro. Perfeito. Ou carona também rola muito no aplicativo BlaBlaCar. Que é um aplicativo super seguro, assim, você faz seu cadastro. Conta, como que foi a sua experiência no BlaBlaCar? Porque eu nunca tive essa experiência. Tem muita gente que fica com receio, acha perigoso, eu tenho um pouco de medo. Tem preconceito ali, mas depois que você conhece... Um pouquinho de medo, assim mesmo, sabe? Você aquela... Não sei. Porque no fim era tipo o aplicativo do Uber. Você não viaja, assim... Só que assim, você não vai entrar num carro de um desconhecido. Você tem todas as avaliações. Você coloca lá, eu quero ir de Colônia eu fui de Colônia até Hamburgo de carro. Aí eu coloquei, eu quero ir de Colônia a Hamburgo. Acho que deu umas 5 horas de carro. E aí apareceram assim, umas 10 opções de pessoas que estavam indo de Colônia a Hamburgo naquele dia e o horário. Era muita gente. Aí eu comecei a analisar um por um, ver quem tinha mais recomendações. Aí eu falei, esse aqui parece interessante, essa aqui tem mais avaliações. Aí eu escolhi, entrei em contato e marquei. E como que foi? Porque você compartilha, né, ali a sua Sim, eu coloquei, tô indo. Você lembra com quem que você compartilhou? Eu não lembro, porque eu fiz umas 5 vezes o BlaBlaCar. Aí nessa até Hamburgo, eu acho que era uma motorista mulher. Menos mal, né? Sim. Desculpa, com todo respeito. Não, mas na volta era um motorista homem, mas tinham outros também indo, então foi bem tranquilo também. Aí a gente foi conversando a viagem inteira. E o bom de falar alemão é que eu fui conversando em alemão. Você foi conversando em alemão. Ai, que tudo. E eles ficam curiosos, né? Você aprendeu como? Você fala bem, que legal. Você tá aqui e tá falando alemão. Porque tem muita gente que mora lá e não fala alemão. E uma coisa muito legal da gente comentar, que eu tinha esquecido de te perguntar aí, que eu acho muito bom a gente trazer. Porque, por exemplo... você foi com um nível mais básico de alemão, mas você conseguia se expressar, né? Sim, você super conseguia se virar e tal. Porque eu nunca tive essa experiência de, sei lá, meio que aprender um idioma do básico. Porque todos os intercâmbios que eu fui foi de inglês, né? Então, no meu primeiro intercâmbio eu já tinha ali um nível intermediário, já me expressava. No outro intercâmbio para Toronto também super me expressava, já trabalhava como professora no de trabalho. O nível mínimo já era um nível intermediário, então o meu nível já era avançado. Então eu nunca cheguei com um nível mais básico, assim. E geralmente quando as pessoas me perguntam, o que você acha de ir com um nível super básico? Você acha que compensa? Cara, tudo bem, você pode até ir com um nível mais básico, mas na minha opinião, o processo de imersão, ele acontece muito mais quando você consegue se comunicar. Mínimo, nem que seja o básico ali, mas ele acontece de uma forma mais legal, mais natural. Você aproveita muito mais a experiência, principalmente se for um intercâmbio de curta duração. Sim, eu concordo. Como que foi pra você? Eu super concordo. Por exemplo, eles pedem mínimo de A1 pra fazer au pair na Alemanha. O A1 eu acho que teria sido muito difícil. Eu já tava ali finalizando o A2. Tanto que no nivelamento que eu fiz lá, eu caí assim 1 semana de aula com o A2 e já fui pro B1.
Entendi. Porque era intensivo, e aí eu cheguei na última semana do A2. Então, basicamente, eu entrei com B1. Se eu tivesse com A1, acho que seria muito difícil, porque a família não falava inglês. Eles eram muito pacientes, isso foi muito legal deles. Eu acho que até por isso que eles te escolheram, né? Porque eles viram que o seu nível de alemão já era um nível bom. Talvez. Né? E isso ajudou demais, assim, o contato com a família que não falava inglês. Porque eu conheço au pairs que foram e não aprenderam alemão. Porque ou a família queria que ela ensinasse um pouco de português ou falava inglês. E a minha família era só alemão. Então, e eu ainda fazia o intensivo também, que era 18 horas de aula por semana, dava no total. É muita aula, só alemão ali. Exato, uma imersão tanto. Por mais que, tipo, eu concordo super com você, quem vai muito com básico, às vezes não quer se arriscar, fica com medo. Fica com medo. Acha um outro brasileiro ali, se gruda aí nele. Cola no brasileiro e daí pronto, aí é que não vai pra frente mesmo. No meu caso, eu tava ali, não tava muito avançado, também não tava muito básico, mas eu não conheci brasileiros, mas foi diferencial. Porque o meu convívio era só com alemão, então mesmo assim que eu tivesse até com mais básico, eu acho que eu não teria encontrado assim um outro brasileiro pra juntar ali e ficar. Sim. Porque eu tinha que me virar, eu tinha que conversar com as crianças, tinha que conversar com a família, porque era só alemão. Me virar, porque eu morava numa vila. Nas vilas, na Alemanha, todo mundo fala alemão, quase ninguém fala inglês. Eu ia no banco resolver um perrengue, ninguém falava inglês no banco. Vamos conversar sobre a burocracia da Alemanha, que eu já ouvi várias coisas. Que lá tudo funciona muito à base de carta, né? É isso mesmo? É muito burocrático, sim. O aplicativo de banco é horrível lá. Gente, tipo, o você Brasil tem tá quilo 1000 lá. anos na frente. Sim. Você tem quilo. Eles são muito anti-tecnologia. Sim, eu tentei baixar um aplicativo, tentar usar, não consegui. Aí eu levei no banco pra eles me explicarem. Ninguém soube me explicar como que funciona. Mas não use isso aqui não precisa. Não dava pra usar. Eu desisti, eu falei, não. Então é isso mesmo. A família depositava o dinheiro, eu tinha que ir lá sacar. Nossa. Ou pra transferir, eu tinha que ir pessoalmente pra transferir pra minha outra conta. Eu não conseguia fazer pelo celular. Ai, gente, que desespero. Eu tinha que ir toda vez no banco fazer isso. Tipo, você acha que não mudou muito, porque não faz tanto tempo, né? Então, Foi assim. 2019. Não, exato, não mudou muita coisa. Pelo que eu vejo que as pessoas falam, não mudou muita coisa. Aí teve um banco que eu descobri que era um banco virtual da Alemanha. E esse já era melhorzinho, tipo, quase um Nubank, talvez. Entendi. Aí eu fiz uma conta nele, porque era mais fácil de controlar. Só que a família depositava naquele banco da cidade lá. Aí você tinha que fazer eu tinha que ir lá, transferir pra esse outro. Porque aí eu tinha mais controle no virtual. Sim. No virtual eu tinha mais controle. Entendi. Mas eu precisava dessa física. Aí eu tinha que ir lá no ATM, transferir pessoalmente. Que função. Não, o Brasil tá 1000 anos na frente. Muito Com na Pix, frente. Então. Pessoal, como o episódio ficou muito longo, então nós preferimos dividi-lo em 2 partes. Então, nessa primeira parte, a gente falou tudo sobre os nossos intercâmbios. E daí, na próxima parte, que eu vou publicar daqui uns dias, a Pri vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo dela para fazer parte da tripulação de um navio, tá bom? Espero que vocês gostem. Muito obrigada e tchau!